Toda honra, todo louvor, todo poder e majestade pertencem ao Senhor. A Ele e somente a Ele, toda a glória. Eu quero ler em Daniel capítulo 6, vamos ler um texto que é muito conhecido, e o título da mensagem que o Senhor nos deu nesta noite, para esta noite é: O teu Deus te livrará. O teu Deus te livrará. Mas dentro do contexto que essa frase surge, é que é importante, é sobre isso que nós vamos meditar. O teu Deus te livrará. Versículo 11 do capítulo 6 diz assim: Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: Tu não publicaste uma resolução real, ordenando que nestes 30 dias, toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus, com D minúsculo, ou a qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado sumariamente à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada essa lei. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, e tem mais, 3 vezes ao dia. Ao ouvir tal notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de encontrar uma maneira legal para livrá-lo. Vamos entender isso tudo daqui a pouco. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem que, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei pode ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens, e eles prenderam Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que Elá, o teu Deus, a quem serves todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Deus fala conosco, Pai. Mostra para nós, Senhor, o quanto Tu és digno de ser louvado. Mostra, Senhor, para que vejamos aquilo que não temos conseguido ver, enxergar, entender, que não há outro Deus que não o Senhor, a quem devamos servir. Nessa noite, Senhor, cura e liberta. Livra, Senhor, das cadeias, das correntes, aquelas pessoas que estão sendo oprimidas, as pessoas que estão sendo perseguidas, escravizadas por alguma coisa, Senhor, que eles não merecem, mas que de repente se atreveram a vir e atacar cada um desses que estiver nessa situação. Nós oramos crendo que já recebemos, em nome de Jesus, amém. Esse verso 16, ele é interessante, porque ele diz: o teu Deus, a quem tu serves todos os dias, haverá de te livrar. Isso dito entre nós, para algum irmão, soa de uma forma, mas dito por um rei de um povo que estava escravizando, que estava detendo o povo de Deus. Ou seja, quando um inimigo seu, quando uma pessoa que está sobre a sua vida disser a você: o teu Deus, a quem tu serves todos os dias, Ele te livrará, ali começa o inimigo a cair,
porque ele está reconhecendo e declarando com a sua própria boca que ele sabe que há um Deus na sua vida. O que é interessante a gente notar, irmãos, é que muitas vezes nós mesmos que servimos a Deus, nós não entendemos assim ou não acreditamos nisso, e tem algumas razões para que a gente pense assim, razões que eu digo que nós buscamos fazer de forma errada. E ele diz: o Deus que tu serves continuamente. Por que ele disse isso? Por que será que ele chega a essa conclusão? Primeiro, ele conhecia a vida espiritual de Daniel. Ele não tirou isso de orelhada. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que a sua parte é mostrar a quem você serve. E a outra parte é Deus mostrar quem Ele é. Para que as pessoas reconheçam o teu Deus, aquele que você serve diariamente, continuamente, esse te livrará. Segunda coisa é que o rei ficou perturbado porque nada foi encontrado para incriminar a Daniel. Só porque ele estava orando. Ah, mas o Senhor baixou um decreto que durante 30 dias ninguém pode consultar outro Deus. Mas isso, ele mesmo entendeu, isso não pode incriminar a Daniel. E a Bíblia diz, e você continuando a ler, diz que o rei não dormia. Ele ficou perturbado. Imagine, não porque ele gostasse de Daniel, embora gostasse, mas que ele sabia, eu estou fazendo uma coisa que eu sei que eu não posso fazer. Eu não posso impedir o agir de Deus na vida de uma pessoa que serve a esse Deus continuamente. Amados, anotem, o inimigo conhece o Deus que nós servimos, muitas vezes conhece mais do que nós. Embora o inimigo não o sirva, ele sabe o poder que esse Deus tem. Esse Deus que enviou o seu Filho, é o Deus encarnado, Jesus, e morre na cruz, e ali ele vence completamente a malignidade, ele vence completamente as forças contrárias. Dario, que era esse rei aqui, sabia do Deus de Daniel. Através de quê? Do seu testemunho, que todos sabiam. Note que ele, Daniel não fazia questão de esconder. Ele orava, mas não orava para afrontar. Ele orava porque ele tinha uma convicção. Na minha opinião, Daniel, a meu ver, Daniel estava dizendo assim: eu não tenho a quem clamar. Durante a explanação do testemunho do irmão Licínio, e estávamos conversando antes até ali na livraria, e ele também me contou na sua casa alguns pontos que não dá para contar tudo. Há um momento na nossa vida que nós precisamos declarar que sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. E o próprio Jesus disse isso em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. E é muito importante que nós declaremos isso em situações em que nós estamos vendo que não há solução para nós. Por que é importante? Para que o diabo ouça, para que as trevas ouçam, para que o inimigo ouça, o inimigo das nossas almas, os invejosos ouçam, os perseguidores ouçam, que nós somos dependentes de um Deus poderoso, que pode tudo, sabe tudo e vê tudo. Tem até uma música, né? O rei ficou perturbado, embora ele não tivesse experiências com Deus, mas já Daniel ficou muito tranquilo. E eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente alguns pontos. Por que Deus permite que cheguemos perto do perigo? Eu sei, porque eu sei quando estive internado. Por que eu fui parar ali? Há um propósito. Porque o Deus que eu sirvo é Pai. Embora nós, muitas vezes, não façamos com que sejamos reconhecidos como filhos e que Ele é Pai, mas Ele é Pai. E o Pai, por pior que seja, a Bíblia diz isso, Ele não é capaz de dar, quando um filho pede pão, Ele dá uma cobra, dá uma serpente, não. E esse Deus, que é todo amor,
a ponto de enviar seu Filho único para morrer por nós, porque era a única solução que ele tinha para neutralizar completamente a morte eterna e nos dar vida eterna. Então, é importante que nós saibamos alguns pontos. Primeiro, por que Deus permite que cheguemos perto do perigo? Eu fui visitar um amigo lá em Cachoeiro e falei para ele, lá em Iguaçuí, há muito tempo que nós não nos víamos, estudamos no grupo escolar e no ginásio, lembra? Existiu isso, e não nos víamos há muito tempo, e ele me perguntou como é que eu estava, eu disse, rapaz, eu peguei Covid, quase morri. Ele falou assim, eu já estava no bico do urubu, ele falou, esse é um termo que ele usou lá, eu estava no bico do urubu, ele estava praticamente morto, e Deus teve compaixão dele, e ele foi trazido de volta. Então, por que nós chegamos próximo ao perigo? Por que Deus permite? Deus tem poder. Nesse mesmo livro de Daniel, às vezes eu fico lembrando algumas coisas da fornalha, né? Quando o rei decretou, vou jogar vocês três, Sadraque, Mesaque e Abednego, vou soltar na fornalha, a igreja deve ter começado a orar. Senhor, que esse fogo apague, que a porta emperre, que o funcionário falte nesse dia. Mas aprove a Deus que eles entrassem. E eu gosto, quando eu leio isso, salta aos meus olhos, que Deus não livrou-os da fornalha, mas os livrou na fornalha. Não é verdade? Então, primeira coisa, ele nos permite chegar perto do perigo, porque ele deseja ver o nosso crescimento espiritual. Mesmo eu sendo pastor, irmãos, mesmo eu tendo nascido num lar cristão, mesmo eu estando em plena atividade, eu quero dizer para os irmãos que eu cresci muito nesses 30 dias, e eu tenho certeza que Deus permitiu. O irmão Licínio, há pedaços que ele, com 1h30, 2 horas de visita na casa dele, então você vê que não dá tempo para contar tudo, e de pessoas que às vezes enviaram para ele uma palavra de morte. Fulano ali morreu, vai morrer daqui, tem mais um morrer. Ele falou, mas eu não vou. Você imagina que você está no hospital, os caras todos moribundos lá, eu chego, está morrendo gente aqui, irmão, morreu 3, agora vai morrer 4, te cuida, irmão. Que palavra desagradável, não é, irmão? Num lugar desse, é muito ruim. Só que Deus nos permite, a única maneira de crescermos, anote, é enfrentando dificuldades. Não conheço pessoas que cresceram habitando ou vivendo num mar de rosas, onde tudo é tranquilo. Por quê? Os nossos músculos espirituais só crescem, só se fortalecem com exercícios de dificuldade. Anotou essa? Eu nem sei mais dizer isso que eu disse, isso veio aqui agora. Os nossos músculos, me ajuda aí, os nossos músculos espirituais só crescem enfrentando exercícios e provas e dificuldades. Imaginou você chegar numa academia, quero ficar forte. Você quer ficar forte? Vai levantar ali 10 quilos, depois 50, depois 70 quilos. Mas não tem jeito de eu ficar forte tomando um suquinho, olhando as pessoas fazendo isso. Muitas vezes nós queremos ficar fortes e espirituais e nos contentamos. É legal você ver um testemunho. E eu disse ao irmão Licínio, o teor ou o propósito de um testemunho sempre é: Deus fez comigo e faz com você. Deus me deu e Deus pode te dar. Não é que Deus vai te dar, Ele pode te dar. O problema que eu passei pode ser maior ou menor, não importa, mas para Deus não há impossíveis. A única maneira de crescermos espiritualmente é quando nós enfrentamos dificuldades. Vocês têm noção de quantas facilidades foram criadas, quantas coisas novas foram criadas durante a pandemia? A pandemia foi boa para muita gente. Mas teve gente que perdeu isso, teve gente... Não, mas as tecnologias, as coisas que foram inventadas, só estou dando um exemplo. Mas quando nós estamos em dificuldade, parece que, ou por medo, ou por necessidade, ou por alguma razão, ou por reconhecimento, sim, nós falamos mais com Deus.
Será que a dificuldade precisa de vir para cada um de nós, para nós crescermos espiritualmente? Será que eu preciso que venha sobre a minha vida sempre dificuldades? Não, eu posso já começar a falar com Deus: Senhor, fortaleça os meus músculos espirituais. E como? Ele vai te dando provas. Esta é uma das provas, mas Daniel teve outras, mas havia um propósito nisso tudo. Segunda coisa, por que Deus permite que cheguemos perto do perigo? É porque Deus quer provar a você que Ele é maior do que aquilo que quer te destruir. Deus quer que você perceba o seguinte: sim, tem um perigo, mas eu sou maior do que esse perigo, eu sou superior, eu te livro do perigo. Deus quer que você perceba que não há nada, absolutamente nada, na face da terra, que possa afrontá-lo a ponto de deixá-lo preocupado. Mas Ele já sabe disso, mas Ele quer que você saiba. É como alguém disse um dia: Ele quer provar o grau da sua fé. Ele quer provar o quanto você acredita naquilo que você diz. Porque às vezes dizemos: Deus é maior, Deus é um Deus dos impossíveis, das causas impossíveis, mas basta vir uma delas que a gente, não é que não deva temer. Sim, se eu sou natural, se eu sou um homem, eu tenho juízo, Senhor, mas quando eu busco a face do Senhor, eu preciso entender que aquilo que está me afrontando não pode com o poder de Deus. Uma coisa muito, um tema muito assim, simples até, muita gente fala sobre isso. Davi e Golias, aquilo ali é uma figura do poder de Deus. Enquanto todos olhavam para Golias e se assustavam com os 3 metros de altura aproximadamente que ele tinha, todos do exército de Israel, chega um menininho lá, de 1,60 m e poucos, a Bíblia diz que ele era baixinho, 1,60 m e poucos, e ele disse assim: vocês perceberam que ele não está afrontando a vocês? Ele está afrontando o Deus de Israel, e eu vou liquidá-lo. Por quê? Porque eu sirvo um Deus que prova que não há nada que Ele não possa resolver. Você crê nisso? A terceira coisa, Deus permite que cheguemos perto do perigo, porque Deus quer mostrar aos nossos inimigos o quanto somos importantes para Ele. O quanto nós somos importantes, não para o inimigo, mas para Deus. Deus quer que o inimigo perceba que Ele está cuidando de nós. Tira a mão daí, que esse é meu servo. Vá até aqui, limite. E quem diz isso? Você precisa dizer, você precisa declarar. Eu lembro que uma vez eu contei aqui, irmãos, eu estava vivendo uma situação difícil, mas difícil demais, e eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha, naquele momento que, de repente, você parece que nem é crente mais, porque você já fiz de tudo, e eu recebo um telefonema de um pastor, que ligou para mim, e ele não ligou com assunto pastoral, ligou porque ele trabalhava numa loja de construção, e ele ia falar comigo sobre o material, a casa que eu estava construindo, e ele disse: Varão, ele gostava muito de me chamar de Varão. Varão, estou te ligando para dizer o seguinte: o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Você está passando uma situação e o Senhor vai resolver. E naquele momento eu reconheci que alguém estava me lembrando que o meu Deus pode me livrar. E ele disse uma coisa e eu aprendi, e ele disse assim: olha para a janela da sua casa, do lado de fora, e declara: diabo, dali para lá, para cá não, eu vou passar uma linha, e você não tem autoridade e autorização para entrar aqui. Dali para lá,
do lado de lá, há um limite. Irmãos, eu fiz aquilo, lembrei que é verdade, bati o pé no chão, falei, acho que não tinha muito vizinho, senão eles iam pensar que eu estava com o diabo lá dentro de casa, que o senhor sai daqui para lá, mas eu falei, gritei, falei alto, como se fosse por encanto, e não é. Eu sentia uma leveza na mesma hora. Por quê? Porque a única coisa que o inimigo quer, o seu inimigo, o inimigo das suas almas, é fazer com que você esteja desestruturado, que quando ele desestruturar você, você não tem mais força para nada. É ele fazer você desacreditar ou deixar de acreditar no Deus que pode todas as coisas. E por fim, Deus permite que cheguemos perto do perigo, porque Ele quer fazer os nossos inimigos se renderem a Ele. Veja, eu li até o versículo 17, veja o que diz o versículo 25 a 27, diz assim: mais tarde o rei Dario escreveu aos homens de todos os povos, nações, línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: Shalom, paz e prosperidade. Eis que edito um decreto para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porquanto ele é Elah, o Deus vivo, e permanece para sempre. O seu reino não será jamais destruído. Quem está falando isso mesmo, irmãos? É o rei. E o seu domínio nunca terá fim. Elah, Deus, livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Elah, Deus, quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. Os versículos anteriores mostram que esse milagre aconteceu, que os irmãos conhecem a história, até na escolinha dominical lá das crianças, a gente aprende isso, né? Os leões parece que perderam a fome. Eles não tinham mais fome. Não, mas isso aí é porque a história não conta. Mas na verdade Daniel levou no bolso uns 10 quilos de carne, que ele sabia quando ele ia cair lá, ele levou e discretamente jogou aqui. As pessoas sempre têm alguma coisa para enfraquecer o poder de Deus. Mas se você ler, você não preciso de detalhes aqui, você conhece a história, que quando ele é tirado de lá com vida, o rei ficou tão alegre, e o rei então manda jogar lá as pessoas que o acusaram. A palavra de Deus diz que eles foram sendo julgados e não chegavam ao chão e o leão já estava pegando ar. Que fome miserável que esse leão tem. A carne que Daniel deve ter dado, então não valeu para nada. Irmãos, existem algumas razões para que os nossos inimigos se rendam. Existem alguns pontos, e eles precisam ser divulgados por nós, através do nosso testemunho, através da nossa fé. É importante que você anote, se você puder anotar. Se não puder, você veja essa mensagem pela gravação do YouTube e você vai anotar. Primeiro, ele diz aqui, dito por Dario, ele é o Deus vivo. Há muitas pessoas que cultuam a deuses, não vou entrar em detalhes de idolatria, mas são deuses que não estão mais vivos, são deuses que não falam. O salmista diz: tem braço, tem mãos e não apalpam, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, nariz eles têm, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se iguais a eles aqueles que os carregam ou que os fabricam, e fabricar não precisa ser é fabricar no seu coração. Então o inimigo precisa saber, e ele vai saber, quando nós entramos em dificuldades, quando nós chegamos perto do perigo, nós temos um Deus vivo. É um Deus que ouve, é um Deus que responde. E ele diz mais, que para sempre, permanente, e para todo sempre, eternidade. O seu reino não se pode destruir.
O seu domínio é até o fim. Ele está falando de quem aqui, irmãos? De Jesus. Esse rei pega a profecia que está na Bíblia e começa a declarar aquilo para o qual Jesus foi destinado, para o qual Deus preparou para nós. O seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Isso quem disse foi o rei. Eu acabei de ler, os irmãos viram. Irmãos, eu não desejo que todas as pessoas passem pelo perigo. Não me leve a mal, mas algumas pessoas precisam passar por algum perigo. Parece que o perigo sacode a pessoa. Parece que o perigo faz com que as pessoas digam assim: onde eu estou? Que pessoas que não servem a Deus nenhum estão vencendo, e eu que tenho um Deus verdadeiro não estou vencendo. Nessa noite eu quero que você que está aqui, se você se lembrar de alguma coisa que tem te escravizado, seus pensamentos, escravizado a sua liberdade de expressão a Deus, as coisas você não consegue falar, porque sua boca parece que está murcha e você não tem contrapalavra de dizer: Deus, tu és poderoso, tu és um Deus misericordioso. Eu não vou colocar um microfone na boca de cada um agora, mas eu queria fazer algo diferente. Eu queria que nós treinássemos, não só hoje, mas nós treinássemos, e de vez em quando eu falo isso aqui, eu aprendi a orar assim. Quando você tem algo para levar a presença de Deus, comece a falar: quem é esse Deus? Senhor, Deus maravilhoso, poderoso, Deus vivo, Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, Deus que opera maravilhas, o Senhor é tremendo, não há quem possa contigo. Jesus, Filho amado, Filho de Deus, que morreu por mim, Tu és o Filho, aquele que restaurou a nossa vida. Aí depois fala: Espírito Santo que opera em nós. Você fala 2 minutinhos, 1 minutinho para cada um desses. Agora você entra no assunto. Antes de você terminar a terceira pessoa da Trindade, o diabo já está metendo a viola no saco e já está saindo. Você vai perceber isso, você vai ver que parece que o problema perde as forças. Parece que as pessoas dizem assim: caramba, eu esqueci que esse Deus é isso tudo, é verdade. E ele com a boca dele diz: é verdade, ele é um Deus vivo, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Então eu queria fazer um exercício com os irmãos, para nós concluirmos. No seu lugar onde você estiver, se você quiser falar baixinho, fala, mas baixinho ou em silêncio, o diabo não ouve, o inimigo não ouve. Sabe por quê? Porque o único que conhece o seu coração e os seus pensamentos é Deus. O inimigo só sabe aquilo que proferimos e verbalizamos em voz audível. Então eu vou começar para você saber o que é que eu estou falando. Deus, Tu és tremendo e poderoso. Quero mais gente. Vai falando aí, eu quero ouvir daqui. Tu és soberano. Não há quem possa contigo, Senhor. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Não há causas impossíveis para Ti, Senhor. Mas agora adore um pouco mais. Senhor, eu Te amo. Quantas vezes nós precisamos dizer isso e não dizemos: Senhor, eu Te amo. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Eu estou aqui carecendo da Tua manifestação. Fale agora. Adore o Senhor, diga alguma coisa. Não tenha vergonha. Quanto mais falarmos, mais familiarizados estaremos com isso. Senhor, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor de todas as nações. Ninguém pode contigo. Tu és amoroso, Tu és bondoso. A Tua misericórdia é a razão de não sermos consumidos. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. Vai falando, meu amado, aquilo que sentir vontade. Vai sair no início, vai sair meio preso, vai sair meio agarrado, meio amarrado. Mas comece a falar: Senhor, eu não conheço outro Deus além de Ti.
Eu não conheço. Vai falando mais um pouquinho. Os irmãos estão um pouco tímidos. Pode falar mais alto. Grita aí, meu irmão. Fala alto aí. Fala, solta. Abre o pulmão. Fala. Você acabou de passar no vestibular de primeiro lugar no Brasil. Quero ver você falar assim, ah, que legal, passei. Dá um urra aí. Esse Deus é muito mais do que você possa imaginar. Mas agora nós vamos fazer uma outra coisa. Agora nós todos vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Continua falando. Agora você vai dizer para o seu problema. Você sabe qual é. Você não precisa dizer em voz audível agora, que de repente o seu problema é um problema que vai te constranger, que o seu vizinho ao lado saiba. Não precisa. Mas você pode dizer assim, problema que tem me atormentado, ou problemas. Eu acabei de dizer quem é o meu Deus. Você pode ir com ele? Coisa desse tipo. Comece agora a confrontar o teu problema. Confronte o teu problema. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada vida aqui agora, Senhor. Elimina todos os problemas que estão, de uma certa forma, desequilibrando as pessoas, que estão escravizando. Espírito de escravidão, eu te ordeno em nome de Jesus. Espírito de intrigas, espírito de dissensão, de facção, espírito de divisão, espírito de falta de fé. Tem um espírito maligno que chama espírito de falta de fé. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, aparece logo um que apresenta o falta de fé, exatamente para você não agradar a Deus. Eu creio no impossível. Se você tem algum problema que você precisa resolver, está faltando 2 domingos, este de hoje e o domingo que vem, eu quero que você não perca. O trem está passando, você embarque nesse vagão agora e que você clame ao Senhor e há tempo de você ser liberto. Em nome de Jesus, eu quero chamar aqui à frente para terminar com essa oração. Todas as pessoas que precisam de algum tipo de libertação. Eu tenho a minha alma angustiada, eu choro sem saber porque eu estou chorando. Eu estou desempregado e não consigo emprego. Tem alguma coisa errada na minha vida. Eu tenho pensamentos maus, eu acordo de noite querendo morrer, tenho medo da morte, qualquer que seja os pensamentos ruins, você precisa se libertar dele. Mas eu vou te dizer, você não consegue, sozinho você não vai conseguir. Então vem aqui à frente, qualquer coisa que você queira colocar diante de Deus agora, mas vem correndo, irmão, não demora não, porque Jesus pode voltar antes disso. Vem em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Venha, mas venha com fé, irmãos. Eu quero chegar um tempo aqui nessa igreja, que quando eu começar a falar isso, ou o pregador que estiver pregando, começar a falar, ele nem vai ter tempo de terminar, que vai encher o altar de pessoas que precisam. Eu não estou dizendo que se você não veio é porque você não quer vir, ou então não precisa, mas eu quero te dizer que muitas vezes, algumas pessoas me procuram ali fora, pastor, eu quis ir lá, não consegui. Parece que algo prende a gente. Então, tem alguma coisa que está te desestruturando? Tem alguma coisa que você precisa... Eu queria experimentar... Olha essa palavra. Eu queria experimentar o poder de Deus, pastor. Como é que eu faço? Vem aqui à frente que eu vou orar por você. E a partir de agora, quando você abrir seu coração, você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida, na sua família, em qualquer situação. Enfermidades, alguém enfermo, enfermidade do corpo, enfermidade da alma, enfermidade, você está com o espírito abalado, vem aqui. Tem mais alguém? Quero estar orando por você em nome de Jesus. Pode vir, se tem mais alguém. Se você não tem nada disso, mas deseja uma oração, se você não tem nada disso, mas disse assim, pastor, eu não sei te dizer o que é, mas eu gostaria muito que o Senhor orasse pela minha vida, por algo que eu não quero revelar ao Senhor, não precisa revelar. O Espírito Santo já conhece, ele sondou o seu coração, e ele sabe por que você está aqui, ele sabe por que você, o que aconteceu com você durante essa mensagem, ele sabe. Então, em nome de Jesus, se alguém precisa de uma oração, por qualquer motivo que não precisa me dizer,
Quando você chegar aqui, o Espírito Santo vai falar com você. Eu quero orar por você. Alguém que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que gostaria de ter um início de conhecimento de quem é Jesus. Pastor, o que eu preciso fazer? Quanto é que eu pago? Aonde é que está a ficha de inscrição? Não paga nada, você só precisa aceitar que eu ore. Se você não aceitar, você não está me autorizando, não é verdade? Você não está me autorizando, mas se você me autorizar, eu queria que você saísse do seu lugar e venha aqui. Eu não vou te perguntar nada agora, eu só vou orar por você. Mas você precisa querer, é a primeira coisa, e ter uma atitude. Você precisa vir. Por quê? Pastor, mas ele não pode me abençoar eu estando aqui? Pode, mas o convite é, quem quer embarcar para a Disney, quem quer embarcar para Orlando, dirija-se ali na pracinha, e ali tem uma pessoa que vai te levar. Se você não for, nós vamos entender que você não quer embarcar para lugar nenhum. Amém ou não? Entenderam a separação? Pô, pastor, então você não pode orar, eu daqui. O convite que Deus pediu para fazer é, vem até o altar. Significa sacrifício de vida, entregue, sacrifício vivo. Temos alguém? Mais? Ok? Não vamos insistir. Você ouviu, falei em português, exatamente para você entender. Então agora eu quero pedir que a igreja venha comigo. A igreja agora estenda suas mãos para cá. Venha comigo. E vamos começar a orar. A palavra de Deus diz que quando dois concordarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será concordado no céu. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Primeiramente, Espírito Santo, quebra toda dúvida, toda falta de fé. Quebra, Senhor, todas as imaginações que as pessoas podem ter de saberem ou tentarem saber como é que o Senhor vai fazer as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós não precisamos disso, não precisamos. Ao contrário, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de ter coragem de entregar a Ti a nossa vida. Senhor, Daniel sabia quem era o Deus a quem ele servia. E ele dava demonstração disso. Pai, nós sabemos o Deus que servimos, mas muitas vezes o inimigo nos afronta. Então agora nós vamos quebrar pelo poder de Deus todas as cadeias de medo, espíritos encarregados de colocar medo nas pessoas. Nós te ordenamos, saiam agora em nome de Jesus e não voltem nunca mais. Espírito de desejo de morte, você que alguma vez ou até com alguma frequência fala, eu prefiro morrer. Você não tem direito de falar isso, porque você é comprado pelo sangue de Jesus. Você não tem que preferir nada, quem prefere é o seu dono, é o Senhor. Então agora, todo espírito de morte que ronda as pessoas, que ficam encasquetando na cabeça deles, você tem que morrer, você não serve, ninguém te ama, ninguém te quer, você não vale de nada. Eu repreendo essas palavras, porque o diabo não tem poder na sua vida. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, devolve o prazer pela vida, devolve, Espírito Santo, em nome de Jesus, devolve o prazer pela vida. Espírito de vícios, qualquer que seja o vício, espírito de vício, bebida, fumo, jogo, qualquer vício, palavras torpes, mentira é um vício. Espírito de vícios, todos os vícios, nós te ordenamos, saiam agora e não voltem nunca mais. Em nome de Jesus, não voltem nunca mais. Espírito de separação de lares, espíritos que têm feito casais não estarem mais felizes, espírito de desarmonia no lar com filhos, irmão que não fala com irmão, filho que não fala com pai, desarmonia, isso não é de Deus. Somos a família de Deus, nós não somos uma família, somos a família de Deus.
Nós ordenamos espíritos de desarmonia, sai agora e volte a harmonia no lar. É ordem de Jesus, não é minha. O Jesus, o Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, que tem corroído o nosso dinheiro, comprando tanto remédio, dinheiro não tem sobrado. Espírito de colocar defeito nas coisas de casa, geladeira quebra, conserta a geladeira, estraga o fogão, conserta os dois, estraga o carro. Espírito devorador, nós te ordenamos, você vai sair agora. O dinheiro dos servos de Deus é um dinheiro abençoado. Eu não aceito e nós não aceitamos, e a igreja vai dizer, não aceitamos. Em nome de Jesus, sai agora para nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Espírito de encantamento. Espírito de encantamento, que está rondando as nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens. Eu te ordeno, você tem limite, da linha da nossa casa para lá, e esse para lá é para o abismo, não é para o vizinho, é para o abismo. Nós não autorizamos. Senhor, blinda as nossas crianças. Senhor, o inimigo não vai vê-los, não vai conseguir. Espírito Santo, veste-as com o uniforme camuflado do Espírito Santo. Ninguém vai enxergar, vai passar perto, não vai enxergar. Senhor, nós oferecemos a Ti os nossos filhos, nossas crianças. Espírito de mendicância, que faz com que a gente fique pedinte, dependendo de tudo, dependendo de tudo, até de oração. Senhor, ora, fulano, ora por mim, ora. Mas Ele não me dá forças para orar também. Nós devemos orar uns pelos outros, mas nós temos que ter força para orar. Espírito de mendicância, nós te ordenamos, sai agora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Espíritos imundos que eu não falei o nome, e todos que são contrários ao Espírito de Deus, para encerrar aqui agora, todos vocês, saiam em nome de Jesus. Vocês não têm autorização para estar na nossa vida, e nem nos atazanar nenhum momento mais. Somos libertos, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe que valeu a pena Daniel ser sincero e fiel a Deus? Comece a ler depois em casa a partir do capítulo 7, como é que Deus começa a mostrar a Daniel